semana que vem. Peraí, boa noite para vocês. Hoje, dia 1/4, né? Nós já iniciamos a aula sem eu gravar, porque só estava eu e o Rodrigo, agora com todo mundo, com as meninas que chegaram. Eu não podia desmarcar essa aula de hoje, que tiveram alunos pedindo para deixar para estudar para a prova. Por quê? Porque semana que vem não tem aula, gente. A semana de prova não tem aula. Semana de prova vocês têm que dedicar às provas, né? Então, sexta-feira da semana que vem, vocês vão tirar para vocês fazerem as provas de vocês, tá certo? A gente não se vê. E aí, tem algumas coisas que vocês não vão mexer com o TCC na semana de prova. Vocês têm que tentar sair bem nas suas provas, estudar. Passou a prova do sábado, domingo, você já volta a mexer com o seu TCC, certo? Certo? Todo mundo tá entendendo? Então, semana que vem é semana de prova, a gente não tem aula. Aula passada, a gente falou sobre citação direta e indireta. Eu ensinei vocês a fazer com um autor, 2 autores, 3 autores e et al. Quem tá... Você estava na aula, Rodrigo, semana passada? Ensinou já, professora, essa parte. Oxi. Ensinou, né? Sim. Então, só para a gente lembrar, quando eu tenho um autor, eu vou lá e vou usar aqui, ó. Espera. Ixi, 1 milhão de páginas abertas. Peguei. Então, só para a gente lembrar. Eu estava sem internet aqui. Estava com reunião de professores. O professor Hermino teve que gravar para mim. Eu falei, nossa, não vai dar para dar aula. Voltou a internet há 5 minutos. Então, olha só. Vamos relembrar. Rodrigo, você que não assistiu. Um autor dentro do parênteses, porque é no final de frase. 2 autores, sempre caixa alta. E entre os autores eu coloco ponto e vírgula. Sempre antes da data é vírgula normal. 3 autores, caixa alta e ponto e vírgula entre eles. Sempre antes de data, vírgula normal. Mais de 3 autores, eu não cito o nome de todo mundo, se tiver 4 autores para cima. Então, o que eu faço? Coloco somente o et al. Eu vou colocar somente o et al, explicando que a Silva, entre outros, escreveram aquilo. E isso, final de frase, só para a gente relembrar. E quando é no meio da frase, quando é inserido na frase, eu não ponho o nome do autor caixa alta. O que eu tenho que fazer? Somente a primeira palavra, primeira letra do nome, né? Por ser nome próprio, vem em maiúscula. Então, só para a gente lembrar, Silva minúsculo com parênteses. Silva e Oliveira. Silva, Oliveira e Moura. Silva et al. Isso aqui eu já expliquei, só para a gente relembrar. Alguém me perguntou assim, professora, mas eu só uso segundo? Não, você pode usar como diz, como citou, como explica. Então, vocês podem usar outras palavras para chamar o autor. Não é só segundo, 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 tá? Aí uma outra pessoa me perguntou no privado assim, professora, quando que eu uso assim no final da frase? Quando que eu uso inserido no texto? Você que vai escolher. Você pode fazer vários parágrafos no início da frase. Você pode fazer vários parágrafos inseridos na frase. Você quem escolhe. Professor, eu posso ter 2 formas no mesmo parágrafo? Sim. Aqui, ó. Como diz Russo em 1990, é preciso amar as pessoas. Só para lembrar, né? Discurso direto é aquele que eu coloco entre aspas e é idêntico ao autor. Discurso indireto é aquele que eu indireto eu faço com as minhas palavras, né? Eu mudo alguns verbos, mudo algumas palavras, mas eu não mudo o sentido da frase. Não tem aspas, discurso indireto. Ok. Mas
eu vou precisar de saber, né? Por exemplo, que existem aspas aqui, ó, igual aqui eu tirei do Salmo 104. Para os antigos, a força ativa é o sopro divino, como condição para a vida humana. Eu vou modificar uma coisa que vem em lei, uma coisa que vem na Bíblia. Às vezes eu acho que não, que é muito importante eu fazer o discurso direto. Então, eu vou colocá-lo entre aspas quando eu for transcrever sobre ele. Então, só para a gente relembrar, ó, isso aqui é importante para vocês. Discurso direto, ele é idêntico ao autor original, ele vai ter aspas, mesmo assim eu coloco o autor. Discurso indireto não tem aspas, você muda suas palavras sem mudar o sentido da frase. Então, exemplo de discurso direto, segundo Russo, abre aspas, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Discurso indireto, segundo Russo, é necessário amar o próximo como se não existisse o futuro. Um exemplo. Mas existe um outro tipo de citação direta. Por que eu quase não falo sobre ela? Porque ela dá plágio quando a gente joga no programa, porque é idêntico. Mas você quer colocar uma lei. Para você colocar uma lei, normalmente a lei você não modifica com as suas palavras. Por que você não modifica? Porque ela já é algo que ela não pode ter outras interpretações. Então, por exemplo, eu fui lá e coloquei o artigo 225 da Constituição de 1988. Ele expressa que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como tal, tal, tal. Vocês estão vendo aqui que essa citação tem 3 linhas? Todo mundo está vendo que a citação aqui, ó, as aspas dela dá 3 linhas? Quando a citação for até 3 linhas, ela fica desse jeitinho que está aqui, inserida no texto, bonitinha. Quando a citação aumenta e ela tem mais de 3 linhas, eu tenho que mudar o meu texto para que todo mundo veja que é uma citação. Que mudança que é essa? Tem alguém querendo entrar? Que mudança que é essa? É essa aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu tinha um outro texto. Nessa citação aqui, ela é maior. Ela tinha isso aqui tudo dentro da aspas. Vocês viram que ela deu 4 linhas aqui? Por ela ter 4 linhas, eu não posso deixar ela inserida dentro do texto, do meu parênteses. O que eu faço? Olha só. Deixa eu colocar a lei normalzinha. Ontem eu apaguei na hora da aula. Essa aqui é a lei. Artigo 225 da Constituição de 88. Ele fala isso aqui. Aí eu coloquei inserido no texto, mas ele deu 4 linhas. Se ele deu 4 linhas, eu tenho que vir aqui, ó, no parágrafo. Do parágrafo, eu vou ver o recuo de 4 centímetros e vou colocar espaçamento simples, não pode ser 1,5. Então, quando você fizer isso, o seu texto vai ficar dessa forma aqui. Certo? Só que aí ele fala que você ainda tem que deixar a citação diferente. Você vai diminuir o tamanho da sua letra. Então, ela vem aqui tamanho 10. Então, toda citação direta que ela for mais de 3 linhas deve vir com recuo de 4 centímetros e letra menor do tamanho 10. Professora, mas eu tenho que saber de cor? Não, anota aí. Deixa no seu papelzinho aí do lado, né? Essas coisas que eu estou falando para vocês. Hoje eu estou dando uma revisão, ó. Direta, até 3 linhas, fica com aspas inseridas no texto. Direta com mais de 3 linhas, eu coloco um recuo de 4 centímetros, espaçamento entre linhas, tamanho simples, tamanho 10. Então, isso aqui
já vão anotando e fica com esse papelzinho aí do ladinho das suas coisas, certo? Para ficar mais fácil para você poder estudar. Todo mundo está entendendo? Isso aqui eu já tinha explicado umas 10 vezes. Eu só estou fazendo uma revisão com vocês. Diga, Noelma. No caso, se eu estiver lendo um artigo, um trabalho pronto, aí lá eu gostei de uma citação de um autor, só porque está num trabalho pronto. Aí eu posso usar essa citação no meu como citação indireta ou eu posso pôr como direta mesmo? Não, é assim, ó. Vamos lá. Google Acadêmico, entrei. Fala um tema seu, Noelma, só o seu tema. Qual que é o tema do seu trabalho? O meu é motivação. Não, mais alguma coisa. É a influência da motivação no ambiente de trabalho. Se eu colocar motivação, vai sair mil coisas diferentes. Então, motivação no ambiente de trabalho. Abri esse trabalho aqui, que eu gostei muito dele, ele é de 2016. Eu já ensinei vocês a vir aqui na aspas, copiar já a referência do trabalho que vocês gostaram. Ensinei vocês a ir lá no link do trabalho, copiar para já deixar a referência praticamente pronta. Cheguei aqui, apertei no PDF. Se eu gostei do texto, eu vou baixar ele para mim. Vou baixar ele para o meu computador, escrevo lá artigo 1, artigo 2, artigo 3, da forma que eu achar que é melhor, e vou copiar aqui o link no disponível em, para eu deixar já meu trabalho prontinho. Eu não vou abrir o outro, não, vou deixar aqui sem abrir, só para a gente mostrar uma parte. Então, por exemplo, Noelma gostou desse trecho, ó. Segundo Maximiano, em 1992, uma organização nada mais é do que a combinação dos esforços. Beleza, ela gostou disso aqui. Ela não pode simplesmente vir aqui, copiar, chegar aqui. Tá travando, gente, que a internet tá muito lenta. Espera. Quando ele quiser, né? Ela não pode simplesmente chegar aqui, copiar e colar e falar que é dela. Porque isso é plágio, né? Ela está plagiando desse texto que foi retirado. O que é o certo de se fazer, Noelma? É você vir aqui naquele trabalho que você acabou de encontrar, vai lá na referência dele e você vai procurar o Maximiano. Tá aqui. Maximiano. Copiou, veio aqui, jogou o trabalho, colocou. E você vai achar esse trabalho do Maximiano aqui, ó. Você vai baixar ele e você vai ler o trabalho original dele. Por que você vai tentar achar o trabalho original? Porque possivelmente esse autor desse artigo que você achou, o Maximiano, citado, ele já escreveu com as palavras dele, porque aqui não tem aspas, ó. Então ele já mudou o discurso. Aí você muda o discurso do discurso, chega um ponto que você pode fazer o quê? Mudar o sentido da frase do autor original, certo? De tudo, você não achou o autor original. A gente usa uma palavra que chama apude, mas essa palavra eu evito ensinar para vocês porque eu não quero que vocês fiquem copiando tudo. Então, vamos fazer o discurso indireto dessa frase aqui? Tá assim, ó. Segundo Maximiano, 1992, uma organização nada mais é do que a combinação de esforços. Você pode colocar assim, ó. Uma organização precisa de ter esforços combinados, onde indivíduos coletivamente ou
somente aquele servidor vão realizar projetos. Através disso, alcançar os objetivos que a organização trilhou. Aí, entre parênteses, Maximiano, 1997. Você mudou o que esse autor aqui falou. Mas eu quero que vocês tentem achar o texto original antes de fazer isso. Porque senão você está mudando o que o outro autor já mudou. E no final vocês vão ter aí problema nisso. Lembrando que você pode colocar o autor no início da frase, né, inserido no texto, como você pode colocar ele em final de frase dentro do parênteses, caixa alta, bonitinho. Ou vocês podem mesclar as duas coisas, igual aqui, ó. A educação no Brasil deve ser tratada como prioridade. Abriu parênteses, Piaget, 1982. Continuando no mesmo texto. Segundo Oliveira, em 2010, a educação tal. Então, no mesmo parênteses, eu posso ter citação no fim de frase, no início de frase, inserida no texto. Tá? Quem escolhe a forma de apresentação disso aqui é você. Ok? Só você que vai colocar ali. Onde eu não uso citação? Anotem isso aí. Em que lugar do trabalho que eu não utilizo uma citação? Espera. Deixa eu tentar fechar isso aqui. Deixa o trem não fecha. Ah, cansei de apertar a mesma coisa. Vou voltar para cá. Então, olha só. Agora vocês já vão poder, a partir de agora, vocês já vão poder fazer a introdução de vocês e o referencial teórico de vocês, a partir dessa aula que a gente finalizou. Por quê? A introdução e o referencial teórico de vocês, ela tem a ver com isso aqui que eu estou ensinando, que é a citação. Então, todos os artigos que vocês forem pesquisando, já vão colocando lá a citação, já vão fazendo, já vão escrevendo introdução, certo? A introdução e o referencial teórico, vocês já sabem, já podem começar a escrever, porque precisava da revisão disso aqui, que vocês aprenderam em metodologia científica, ou não, tá? Onde não tem citação? Vamos lá. Onde não tem citação? Não tem citação em tema, não tem resumo, não tem em objetivos, travou de novo, não tem objetivos, não tem em conclusão. Opcional. Opcional, citação na justificativa. Então, agora que vocês já sabem fazer citação, vocês podem reorganizar a justificativa de vocês. Colocar lá 2 parágrafos com citação e o final dele com as suas palavras que você já postou lá para mim. Ah, professora, porque ficou muito pequena a minha justificativa. Aí você pega 2 autores que falam sobre a importância do seu tema, e aí no último parágrafo lá você vai e coloca essa parte importante que você já escreveu sobre essa importância do seu trabalho. Então, a justificativa é opcional,
certo? Então, você pode colocar a citação nela ou não colocar nela, tanto faz, você quem vai escolher, mas eu acho que fica bonitinho, eu acho que fica legal quando se coloca um parágrafo ou dois de algum autor da Organização Mundial, de não sei o quê, então, assim, fica bem legal. Mas não é obrigatório. Onde é obrigatório? A obrigação de ter é na introdução, referencial teórico ou fundamentação teórica, referencial teórico ou fundamentação teórica, que é a mesma coisa. Então, aqui e nos resultados e discussão. Especificamente na discussão você coloca. O resto não tem. Então, toda a sua introdução, cada parágrafo, você vai fazer de acordo com algum autor ou dois autores num parágrafo só e montar a introdução de vocês. Referencial teórico, cada autor você vai colocar dentro do referencial teórico e tudo bonitinho. Resultado, cada autor que você utilizar, você vai colocando. Todo mundo entendeu isso? Falem comigo aí, bebê. Conversem comigo, por favor. Sim. Certo, Noelma? Manda os meninos que entraram depois. Mari, Júlio, Rodrigo, Pri. Todo mundo entendendo? Sim? Então, agora, vocês já vão mexer com a introdução do trabalho de vocês. Vocês já podem começar a mexer com ela. Que é a parte que vocês vão começar a escrever o trabalho de vocês. Então, um exemplo aqui. Como que ficaria a sua introdução? Deixa eu te mostrar. Então, aqui, ó, num TCC aqui das meninas, o de vocês é diferente, o formato. O formato de vocês não é de capa contra capa, porque o de vocês é PCC. Espera aí, deixa eu ir lá na introdução delas. Oxi, aqui. Então, um exemplo aqui. Não precisa desse espaço de um parágrafo entre eles, mas só para vocês entenderem. O tema das meninas aqui era aromaterapia para ansiedade. Então, o primeiro parágrafo da introdução, elas falaram o que é aromaterapia. Então, se você vai falar sobre compliance, né? Você vai falar sobre isso. Você tem que explicar o que ele é aqui e você vai usar as citações dos artigos que vocês tiraram. Então, as meninas explicaram de onde surgiu, de onde é. Aí elas buscaram um histórico, né, de onde surgiu nos rituais aí que usavam fogueiras, que eles queimavam as plantas com propriedade de cura, que hoje ela é utilizada no auxílio para isso. Então as meninas utilizaram aí vários autores, tá vendo? Cada parágrafo um autor, mas que tenha sentido entre esse parágrafo e esse. Por exemplo, aqui, ó, elas falaram do auxílio do óleos essenciais. Aqui elas explicam o que são os óleos essenciais. Aqui elas já falam sobre a aplicação desse óleo. Aqui elas já falam sobre a ansiedade. Então, esse óleo aplicado para ansiedade. Pode usar mais de dois autores, igual eu mostrei para vocês. Ó, dois autores no mesmo parágrafo, ou três autores no mesmo parágrafo, tanto faz. As meninas escolheram fazer sempre os autores no final da frase. Vocês veem que elas não colocam no início, né, na introdução, mas tanto faz, como eu ensinei para vocês hoje novamente. Então, elas foram falando. Aqui vem a justificativa delas, ó, a importância, hoje é isso. Aqui veio a parte dos objetivos, espera aí, que é no último parágrafo. Ah, o delas é diferente, esqueci. Delas é estética. Então, o objetivo vai vir no último parágrafo.
né? Juntinho, que eu ainda vou ensinar vocês a juntar ele no último parágrafo, bonitinho. Justificativa, que eu falei para vocês que é opcional a legenda, né? Elas colocaram um parágrafo falando sobre a importância de cura no mundo, sobre um autor, e aqui elas colocaram com as palavras dela, que é muito importante saber, conhecer, porque para a estética isso é muito importante. Essa é a justificativa. Aqui o referencial teórico, né? Dentro do referencial teórico aqui, vocês vão sentar com seus orientadores e o orientador vai falar com vocês quais são os tópicos, né? Depois eu vou ensinar sobre referencial teórico para vocês. Eu só quero que vocês olhem, ó. Eu posso colocar um histórico, por exemplo, sobre meu tema, seguindo autores, né? Cada parágrafo, um tipo de autor. Deu para entender? Professora, eu posso usar o mesmo trabalho 2, 3 vezes? Pode. Vocês podem, né? Colocar 1 ou 2 vezes. Mas não posso colocar seguido. Eu colocar 3 parágrafos do Silva seguidos. Porque aí é perigoso, assim, na hora que jogar o plágio, ele reconhecer o artigo que você está tirando e achar que é plágio. O que é o certo você fazer? Coloca ele lá no início, depois você coloca ele lá no meio, depois você coloca mais um pouquinho dele lá no fim, desde que tenha uma continuidade entre os parágrafos, onde um parágrafo esteja ligado ao outro, né? Tipo assim, a gente chama de coerência. Eu não posso simplesmente, igual umas redação que eu recebia na época da metodologia científica. O menino vem e fala assim: porque eu estou fazendo esse curso, porque ele é muito importante para mim, porque eu gosto muito da professora de ciências. Aí, de repente, ele fala assim, porque geografia é muito bom. Então, assim, sem coerência, sem coesão. Então, isso vocês têm que tomar muito cuidado sobre essa coerência de vocês seguirem, né? O mesmo tema, igual a menina falou o que é o conceito de óleo essencial, no outro ela falou sobre a importância do óleo essencial, no outro ela falou como aplica o óleo essencial. Então, sempre uma ligação entre um e o outro. Certo? Todo mundo entendendo? Eu queria que vocês perguntassem mais. Eu acho vocês assim tão quietos na hora da aula. Nas outras salas de TCC, todo mundo pergunta um monte de coisa. Eu fico muito preocupada mesmo. E minha outra preocupação, essa turma, eu tenho 29 alunos. Eu tenho 9 aqui, faltam 20. Aí esses 20 alunos chegam no professor e falam: não estou sabendo nem começar a TCC. Você imagina para vocês que assistem aula toda semana, vocês acham difíceis? Você imagina para quem não está assistindo nada, nadinha de aula, né? E depois fala que vai assistir a gravação e nunca assiste. Então, eu fico muito preocupada com isso, muito. Porque chega no professor e fala: eu não estou conseguindo fazer nada, eu não entendi nada. Eu ensinei. Só não tem a da última aula, Amanda. As outras tem tudinho lá. Aqui, ó. Vamos lá para você enxergar. Entrou aqui na sala de vocês, desceu, tem aqui os links de postagem, tem aqui os modelos, tem aqui a gravação da aula de citação direta e indireta, tem aqui a biblioteca com textos, tem aqui a biblioteca de vídeo e chega nas aulas, aqui as gravações. Gravação dia 18, gravação dia 25, gravação daqui, gravação de cá, certo? Então, tem todas as gravações. Qual que não tem? A do dia 25, que eu vou postar hoje, junto com a do dia 1 do 4, que é hoje, né? 1 do 4, hoje. Deu para ver onde tá? É lá no fundão. Carla, a aula tá acabando. Faltam poucos minutos para encerrar, né? Certinho? Entendeu, Amanda? Ah, era da aula passada mesmo. Eu vou colocar para vocês. Oi, Noelma. Sobre a data das postagens, tipo, essa que tem que ser até domingo, a data é só essa mesmo? Não, eu vou modificar a data para vocês, porque eu não ensinei metodologia ainda. Vocês vão mudar, vocês vão mexer com a introdução, que é o que a gente já está mexendo,
né? Entendi. Faz umas 4 aulas que a gente está falando só sobre isso, só sobre introdução, só sobre citação. Vocês vão trabalhar com a introdução. Lembra uma aula que eu pedi para vocês já pesquisarem artigos no Google e tal? Vocês vão mexer com isso. E a metodologia vai ficar para outra semana, depois da prova, que eu ensinar para vocês, aí eu marco a data para vocês postarem. Eu vou mudar lá para vocês daqui a pouco, tá bom? Para vocês fazerem ela bonitinha. Mas agora é introdução, vocês vão fazer aí até depois da prova, entre domingo e sexta, vocês vão mexer com introdução, certo? Certo. Outra dúvida também, professora, sobre o jeito de postar. Eu não tinha entendido muito bem, aí o jeito que eu postei foi pelo modelo mesmo, eu só fui acrescentando. Tá certinho, Eu não sei assim. se você viu, é daquele jeito mesmo? É assim, ó. Para as 2 primeiras postagens, eu não pedi no modelo, mas quem já fez está ótimo. Porque tinha gente que estava com dificuldade, era só postar aqui um tema, postar um objetivo e tal. Agora, para essa postagem aqui, eu vou tirar. Peraí. Eu vou tirar a metodologia dali. Agora o negócio tá indo. Naquela, ele já pede no modelo. Então, essa, quem não postou no modelo já tem que postar. Não é para vocês apagarem o que está após o modelo. Aquilo que tiver lá a mais na página é para deixar, porque já está formatado. Eu já formatei, eu já coloquei para você o tamanho da letra, eu já coloquei para vocês o espaçamento, eu já coloquei para vocês o tamanho do parágrafo. Então, sempre vocês vão acrescentando. Não sei por que está com problema. Sempre vocês irão acrescentando em cada um tópico ali. Então, tá aqui, ó, introdução, dia 17 de abril. O que eu vou fazer? Mudar para cá. Essa aqui continua. E essa aqui nós vamos colocar ela para o dia 22/4. Então, ela ficou para dia 22/4, para vocês postarem já isso aqui. Peraí. E o que vocês já tiverem escrito de introdução. Então, sempre vocês vão usar o mesmo arquivo. Não é para vocês mudarem os arquivos. Senão, tudo que eu arrumei para você para te ajudar vai sair de configuração. Tá certo? Isso aí eu preciso que vocês entendam, né? Eu preciso que vocês façam dessa seguinte forma, porque senão vocês vão aí bagunçar a vida. Gente, eu falei que dia que ficou? Quem lembra que eu falei? É 22 ou 27? 22. 22, né? Olha o tanto que a cabeça tá ruim, gente, depois da Covid. Acabei de escrever. Tá aqui, ó, 22, tá? Já tá colocado aqui para vocês. Já mudei. Então, agora vocês vão mexer com a introdução e com a metodologia depois da nossa próxima aula. Aí vocês vão postar. Esse período aqui tá grande para vocês. Por que esse período aqui ele tá maior para vocês? Justamente por causa da semana de prova. Tá bom? Então, já pensando na semana de prova, vocês vão começar a mexer com cada uma dessas partes. Certo? Entendeu? Todos entendidos? Bonitinho? Se dediquem às provas dessa semana. No domingo já começa a escrever as introduções. Manda para o seu orientador para ele ver. Fala com ele, pergunta para ele, porque tem coisas que eu não posso te ajudar, senão eu entro na função dele. Então, se você falar, professora, esse parágrafo tá bom,
Eu posso olhar o português, mas eu não posso olhar a escrita em si, porque é seu orientador que é da área, seu orientador quem deve fazer isso com vocês, para que eu não entre no trabalho dele. Ok? Mais alguma dúvida? Noelma, Amanda? Júlio, você tá tão quietinho hoje. Júlio. Mari, você tá aí? Pri. Rodrigo, tá aí hoje. Firme e forte. Mariana, você tá aí? Então, assim, pessoal, era isso o principal que eu pedi para todo mundo participar da aula hoje, porque nós mudamos o nosso tema. Rodrigo, não é assim. Você está fazendo uma coisa muito errada. Eu te ensino a fazer. A sua orientadora, ela não tem que te ensinar a fazer. Ela tem que te ensinar somente a correção do que você escreveu. Tá errado esse fluxo. Se você continuar fazendo isso, você vai fazer com que sua professora trabalhe muito mais do que a função dela, tá? Senão, não estaria tendo essas aulas aqui. Então, não pode ser assim, certo? Vamos mudar de vida. Combinado? Então, era isso, pessoal. Era isso. Desejo para vocês um final de semana abençoado. Desejo boas provas para vocês. Semana que vem não nos vemos, então daqui a alguns dias a gente se encontra. Não deixem de fazer o TCC depois das provas, tá bom? Qualquer dúvida eu estou no grupo, pode mandar, pode perguntar lá, tá certo? Então, beijo para vocês, ótima noite, descansem um pouquinho e vão estudar para as provas, hein? Tchau, tchau, fiquem com Deus. Beijo.